dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Essa é a temporada do Prunisha Responde sobre o mundo Lean. E no episódio de hoje iremos falar sobre o significado da manufatura enxuta sexual. Nesse documentário eu irei falar pelo menos sobre os conceitos básicos referentes a isto. Eu tinha falado um pouco no último episódio e eu falei sobre os conceitos iniciais, sendo que hoje eu vou falar sobre a parte 2 disso, ok? Antes de mais nada, comece a seguir o meu perfil aqui no Spotify, Anchor, Instagram e se inscreve no meu canal, ative o sininho para mais informações, ok? O primeiro tópico deste capítulo é sobre um breve dicionário de sexo para que se possa entender melhor alguns conceitos. Sobre os tipos de orientações sexuais, ok? Existem vários tipos de orientação sexual e as crianças, principalmente as crianças, são muito influenciadas, até porque sexo é uma coisa que provém da vida, da natureza também. E de acordo com a capacidade natural das coisas, só existem dois tipos de sexo, né? Que é o sexo masculino e o sexo feminino. Sendo que existe um conceito que é a ideologia de gênero e a orientação sexual. Então, eu vou falar sobre as orientações sexuais que existem no mundo dos seres humanos, é claro. Eu não estou falando de outro tipo de sexo de animais, essas coisas, tá? Sexo em relação à espécie humana, à vida, só existe o sexo masculino e feminino. O que eu vou falar é só sobre orientação sexual. E orientação sexual é a capacidade de existir uma atração, uma conexão sexual ou emocional ou afetiva com uma pessoa. Mas essa capacidade, levando para o termo de engenharia, é uma capacidade que todas as pessoas podem ter, né? Ou seja, é uma capabilidade. Então todos são capazes de mudar de gênero, todos são capazes de realizar determinado tipo de alteração sexual, até mesmo de pensar isso. Então, assim, de acordo com a matemática, todos seriam capazes, a depender do território e a depender também do tipo de incentivo que se tem para fazer isso, inclusive condições de se ter. Porém, a orientação sexual, quando eu falo de capabilidade, eu falo da capacidade que aquele indivíduo pode ter de ter um tipo de orientação sexual diferente daquele que nasceu, ok? E a capacidade em relação à engenharia seria a real execução daquele tipo de mudança sexual, de orientação sexual continuada, ok? E até mesmo realizada na vida da pessoa. Existe o heterossexual, que é o mais comum de se falar, porém, contudo, todavia, até o heterossexual é um tipo de orientação que ainda pode ser confuso para a sociedade por haver pessoas desse mesmo sexo que se sentem atraídas pelas mesmas pessoas. E, infelizmente, existem muitos que se diziam héteros ou que são héteros e que acabam mudando, né, de opção sexual. Então, o heterossexual não deveria ser temporal, poderia ser atemporal. Mas sendo que, como existem diversos tipos de métodos e de meios para a pessoa mudar a mentalidade da pessoa, a pessoa muda de mente, muda o psicológico, a pessoa pode mudar e ser tipo a outra coisa. E quando se fala em heterossexual, a orientação sexual pode medir a temperatura sexual daquele hétero, se ele é mais hétero ou ele é mais gay ou mais bi. Então existe o hétero, que é hétero mesmo, para todo mundo é hétero mesmo, mas no fundo tem fraudes, né? E nem se sabe se a pessoa é hétero mesmo. E tem aquele hétero que realmente é hétero e não tem nada a ver de... Por mais que julguem, por mais que façam, aquela pessoa não tem atitude sexual
diferente da orientação sexual que aquela pessoa decidiu escolher. E heterossexual, em breves palavras, é uma pessoa que se sente atraído por pessoa do sexo ou gênero oposto. Aí tá o problema, que alguns héteros são héteros, mas são gays. E dizem que são héteros para ficar com um gênero oposto, porque tem ideologia de gênero que diz que o gay é um tipo de gênero diferente do homem e da mulher. Então é por causa disso que há muita confusão em relação ao heterossexualismo. Então, assim, heterossexual, nas abordagens que eu vou falar sobre Lima no Facto Sexual, heterossexual é aquela pessoa que gosta da pessoa do sexo oposto e do gênero oposto em relação ao sexo, tá? Então, se é mulher mesmo, pronto, não é mulher bi, tá? É mulher mesmo, ok? E vice-versa, no caso da mulher, homem mesmo, não homem bi, tá bom? E heterossexuais, eles não precisam ter necessariamente experiência sexual com uma mulher ou com um homem, no caso do homem e da mulher e vice-versa, para saberem que são aquilo, tá? E é importante porque existem pessoas de fora que querem julgar uma pessoa se é hétero, gay ou lésbica ou outro tipo de orientação e acaba desorientando a pessoa, né, quando a pessoa está decidida. Então, isso muitas vezes é considerado crime, jogo sujo ou até mesmo assédio sexual, ok? Vamos lá. Próximo é o homossexual, tá bom? O homossexual é uma pessoa em um determinado gênero, em um determinado sexo, que se sente atraída não por si mesma, tá? Mas se sente atraída por outra pessoa do mesmo sexo. É o que se chama de gay, né? Existe o gay, que é um tipo de homossexual que sente desejo e prática sexual com a pessoa do mesmo sexo. Então existem gays, lésbicas. Acredito que só esses dois, né? Mas também tem o bissexual, que é considerado homossexual também, transex e travesti também, né? Então a turma LGBT eu acho que se encaixa nessa parte do homossexualismo. E quando eu falo sobre homossexualismo, tá dentro também os enrustidos, tá? Que são pessoas que dizem que são uma coisa. Por exemplo, o cara diz assim pra esposa ainda: ah, eu sou hétero ainda, né? Mas na verdade ele sente atração por um homem ou desejo sexual por um homem. E às vezes não é nem tentado a isso, é porque ele sente mesmo, alimentou esse desejo sexual por muito tempo, ou tá começando a querer mudar de ideia em relação a isso por algum motivo ou por algum estímulo. Então, o enrustido está dentro do homossexualismo também, ok? Agora eu digo enrustido quando ele tem a capacidade em relação ao que eu falei sobre engenharia, tá? Não a capabilidade, porque capabilidade, claro que o cara ou a mulher dele também seria capaz de ser homossexual, né? Mas não faz por causa da fidelidade conjugal. Então é diferente, porque o jogo sujo é externo e não interno à relação, tá? E agora eu vou falar sobre os tipos de homossexuais de forma alocada até, tá? O gay é o homossexual masculino, a lésbica, homossexual feminino. O travesti é um homossexual ou feminino masculino que troca de roupa, né? Ou de aparência para dizer que é o outro sexo, que se sente atraído pela pessoa do mesmo sexo, mas tem que mudar a fisionomia para essa pessoa. E por isso que é errado. Existem muitos transexuais que parecem mais mulheres que mulheres mesmo, né? Então, na opinião de muitos, isso significa assédio ainda, né? Para outros, o assédio é com aquela pessoa que se cuida, entre aspas, né? Para se dizer ser uma pessoa que não é. E para outras ou das outras pessoas, aquilo é falsidade ideológica. Na minha opinião, é falsidade ideológica.
E existem também os transexuais, que sofrem ou a mutação genética ou a mutação na cirurgia mesmo, a mudança cirúrgica para realizar a operação de trocar, de mudar de sexo. E o bissexual é o que sente atração pelos dois sexos, tanto masculino quanto feminino, e podendo ou não ser transexual ou travesti, pode também sentir esse tipo de atração e desejo sexual, né? A atração é diferente de desejo. Emoção é diferente de afeição. Então é importante falar sobre isso e frisar. Vamos lá. Primeiro, afeição. A afeição pelo sexo masculino, nem todos os gays têm só afeição, né? Nem todos os héteros têm só afeição pelo sexo, pelo próprio sexo, no caso de ser mais homo ou mais bi. Então, a afeição é mais em relação à fisionomia, a ter uma noção de que aquilo que a pessoa quer para a vida sexual ou para a vida emocional dela é aquilo mesmo. Então, mentalmente, psicologicamente, não há bloqueios para que ele se sinta atraída ou atraído. Então, a afeição é isso. A emoção já é diferente. Então, assim, às vezes a mulher, por exemplo, que é lésbica, tem uma atração sexual pela amiga. Não sabe. E se emociona muitas vezes até quando ela casa. E não é uma emoção qualquer, né? Tem mulher que é assim, perdi minha amiga pro resto da vida, né? E pode não ter tido prática sexual, mas o emocional fica abalado por causa disso. E em relação ao desejo sexual, propriamente dito, é quando há sim a intenção, o desejo de se ter, né? A tentação é mais intensa, mais forte em relação aos sexos opostos, ou o próprio sexo que a pessoa quer mudar, tá? E agora eu vou falar sobre os metrosexuais, né? Que quando eu tô falando sobre afeição, o metrosexual sente afeição por si mesmo, ou si mesmo, né? Então é aquele negócio de amor próprio, mas é desenvolvido um outro tipo de amor próprio em relação ao sexo consigo mesmo. Não vale afeição por telepatia ou, como é que posso dizer, emoção por telepatia com outro sexo ou sexo oposto ou o mesmo sexo, né? Dos metrosexuais eu falo. Por quê? Metrosexuais é aquele que sente atração por si mesmo, né? E faz sexo consigo mesmo, né? Diz que é sexo, mas não é relação sexual, né? Às vezes é um objeto de fantasia sexual, um objeto erótico. E os metrosexuais têm esse tipo de costume. Então é diferente, ok? De ter uma relação por telepatia ou por telefone ou por internet, por vídeo, por chat, né? Existem pessoas que são assim. Então, o metrosexual é aquele que é bem guardado ou aquela que é bem guardada mesmo, sabe? Pode não ser ilustrido, mas tem uma vida sexual consigo mesmo. Então é diferente. E agora eu vou passar para o intersexual, ok? O intersexual pode ser classificado como uma pessoa que tem como eu posso dizer, me foge a memória, anomalia, isso, anomalia, gente, essa palavra é difícil. Acho que quando eu era mais novo era difícil pronunciar, por isso que eu errei. Anomalia é quando a anatomia daquela pessoa sofre uma mutação genética. Não estou falando de pessoas super dotadas ou pouco dotadas em relação ao sexo ou ao órgão sexual. Estou falando de pessoas que têm, ou pessoas com disfunção erétil, tá? Erétil. Eu tô falando de pessoas que são, tipo, que tem 2 órgãos genitais do mesmo sexo ou do sexo oposto, que acontece em alguns casos, pessoas assim,
certo? Então, assim, isso é um problema para a ciência, para a biologia. E existem pessoas que têm esse tipo de coisa e vivem a vida normal ainda, né? Às vezes tomam algum tipo de medicamento, algum psicótico também, ou algum medicamento hormonal para viverem a vida. E às vezes praticam sexo com um homossexual, ou com um bissexual, ou são metrosexuais, ok? Agora eu vou falar sobre pansexualidade. Pansexualidade são aquelas pessoas que, tipo, querem de tudo um pouco, ou querem tudo, né? No mesmo momento. Então, assim, já é um tipo de orientação sexual que, para vocês que estão acompanhando, pode ser considerado jogo sujo, né? Já, mas é porque a pessoa se assume ser assim, né? Entende que não é jogo sujo, né? Que sendo assim ela pode conseguir um outro ou uma outra pansexual, né? E tipo, entende que aquilo seria jogar com a verdade, né? Então, o pansexual é uma orientação que acredita que desenvolver a atração sexual, o desejo, o amor e a afeição é independente de sexo, de gênero, tá? Então não é um bissexual, tá? O bissexual é aquele que é só aqueles dois ali, né? Aqueles dois sexos, ou masculino ou feminino. Então o pansexual ainda é diferente, então é independente daquilo. Eu posso encontrar qualquer pessoa e qualquer pessoa pode me satisfazer, né? É uma pessoa que é assim que eu tô falando, tá? E outra coisa, existe também pessoas que praticam sexo com animais, né? Pode ser encaixado nisso também, os pansexuais, mas não são todos os pansexuais que são assim, né? Existem pansexuais que entendem que preferem só com pessoas, mas tem pansexuais, já que eu falei todos, né? Que tem o fetiche ou desejo sexual por animais. Beleza? Então, esses são as orientações sexuais mais comuns, assim. Para alguns pode ser considerado bizarro, mas é o resumo da sociedade, né? O que existe em relação às orientações sexuais que a sociedade tem. E agora vamos para o tópico 2. O tópico 2 que eu quero falar tem a ver com isso. Então por isso que eu quis falar sobre esses tipos de sexo, né? E agora eu vou falar sobre um tipo de característica que cada tipo de sexo tem, né? Existem os sexuados dentro das orientações sexuais, existem os demissexuais dentro das orientações sexuais e existem os assexuados dentro das orientações sexuais. Então, os assexuados são pessoas que não têm desejo sexual, nem pelas outras pessoas, nem por... As outras pessoas não, desculpa. Nem pelo mesmo sexo, nem pelo sexo oposto. Desculpa, eu errei. Então, esse assexuado pode ser considerado metrosexual, né? Porque às vezes ele pode ter um tipo de relacionamento consigo mesmo, um tipo de relacionamento intrínseco que seja compensador, entre aspas, né, para aquela pessoa. Digo entre aspas. E nem sempre o assexuado é totalmente metrosexual. Porque o metrosexual tem sexo com ele mesmo. Mas às vezes o metrosexual pode ser sexuado, por exemplo. Então eu vou explicar primeiro o que é assexuado, sexuado e demissexual, para que eu possa informar a vocês melhor como seria o cruzamento de cada tipo e cada característica sexual, ok? Então, o assexuado é o que não tem sexo com uma pessoa do mesmo sexo ou com uma pessoa do sexo oposto. O sexuado tem sexo com a pessoa
do mesmo sexo é uma pessoa do sexo oposto, mas tem com uma intensidade como se fosse uma pessoa rotineira em relação à vida sexual mesmo, podendo não ou sim estar casados, né? E a pessoa que é sexuada, ela descobre que é sexuada quando o estímulo sexual chega a um tipo de maturação e uma rotina sexual bem estabelecida se tem. Então, é isso. Existem pessoas que chamam as pessoas que são sexuadas de burras ou de não tão inteligentes assim, né? Por exemplo, existem pessoas que se prostituem. Esses são os tipos de sexuados, tá? Existem pessoas que são assim. Existem pessoas que não dizem que se prostituem, mas é um tipo de prostituição que se tem, que é o tipo de sair, zoar e pegar geral, né? Então é um tipo de sexuado. Existem pessoas que realmente combinam de forma mais isolada, de forma mais fechada, de ter um tipo de rotina sexual. Então, são esses tipos de pessoas que são considerados sexuadas, ok? Quando eu falo sobre demissexual são pessoas que sentem atração sexual, sentem desejo sexual, mas não fazem. E nem todos são pessoas inteligentes o suficiente para se dizerem evangélicas. Outras são consideradas não evangélicas, né? Que depende também. Nem todo evangélico é demissexual. E nem todo demissexual é evangélico. E quando se fala sobre demissexual, o demissexual é aquele que procura ter uma conversa primeiro, procura planejar primeiro o sexo antes de fazer o sexo propriamente dito. Então, nem sempre é uma pessoa que quer desprezar o parceiro que está se sentindo afetivo ou emocionalmente atraído. Ele não quer desperdiçar, ou ela não quer desperdiçar a pessoa, mas ele precisa ter uma afinidade muito grande, ou ela precisa ter uma afinidade muito grande para que se possa ter sexo. Então, assim, é importante no início do relacionamento as pessoas comunicarem isso, né? O sexuado não. Quando se tem dois sexuados, os dois se entendem, né? E é até mais rápido a interação para que se haja o sexo. E o assexuado, que eu deixei por último, é a pessoa que não faz sexo, né? O que não se sente atraída para fazer sexo. Não é aquela pessoa que diz, não vou fazer sexo contigo, e finge não fazer sexo, né? E faz sexo escondido. Não é esse tipo de pessoa. Essa pessoa pode ser considerada um demissexual ou um sexuado que não quer fazer sexo com aquela pessoa. Então é diferente, ok? É porque tem gente que vai pensar, pegando essas informações aqui e pode até traduzir de uma forma errada, tá? Para julgar alguém ou para ter um tipo de classificação através do que eu tô falando. Então é importante ter bastante cuidado. E já que mencionamos sobre orientações sexuais, as mais comuns, eu irei agora falar sobre a combinação dos tipos de orientação sexual com a capacidade sexual de cada um, relacionando a característica sexual do indivíduo com o tipo sexual, tá? Mas como assim, professor Candango? Você pode até se perguntar, né? O que quero dizer é que nem todo heterossexual terá uma capacidade em relação ao fenótipo de acordo com a sua orientação sexual, até porque existem demissexuais e existem sexuados. Então, vamos falar sobre os héteros demissexuais, tá? Heterodemissexual é o tipo de heterossexual que quer conversar primeiro para ver se tem afinidade, para ver se faz sexo. Isso pode ser antes ou depois do casamento. Então, é diferente, tá? Dos outros tipos de características sexuais. O heterodemissexual tem uma característica intelectual muito importante, né? Porque nem todos os demissexuais vão planejar ter uma vida estável, uma vida muito boa, um planejamento muito bom
pra vida 2, tá? Porque nem todos os demissexuais querem só uma pessoa. Tem demissexual que quer outras. E por isso que se comunica tanto com outras pessoas. E existem heterossexuais e demissexuais que simplesmente não querem sexo com qualquer pessoa. E por isso que tem um jogo bem limpo até pra ter um relacionamento. Mesmo não querendo ter um foco no casamento ou no noivado limpo, tá? Quem não entender pode voltar e rever os conceitos que eu falei sobre relacionamentos limpos e sujos, tá? E existem os heterossexuais. Os heterossexuais sexuados são aqueles que trabalham mais com checkmate, né? No jogo, ou limpo ou sujo. No limpo, tem gente que já se casa logo, né? Porque às vezes, por exemplo, tem gente que se conhece na adolescência e tinha um namorico, ou uma paquera, um tipo de relacionamento amigável, bom, e quando chega em um relacionamento mais maduro, bate o olho, bate o olhar e acabam se casando, né? Para que assumam o compromisso, né? Então, é mais quando a maturação sexual dos dois prevalece, ok? No heterossexuado, nem todos casam, né? Assim como os demissexuais. Os heterossexuais sexuados muitas vezes trabalham com o tipo de prostituição, o tipo de trabalho sexual, são profissionais do sexo. E muitas vezes não precisa nem falar, só precisa de dinheiro. E tem gente que acha errado, tem gente que acha certo, porque é um tipo de trabalho, até porque tem muita gente que está desempregado, né? E isso é considerado até para algumas organizações antiéticos, inclusive para mim, antiético mesmo, até porque pode levar a uma falência espiritual, a um tipo de estagnação espiritual também, pode prejudicar a vida social dela e de outras pessoas. E existem também héteros assexuados, que é muito importante frisar isso. Os héteros assexuados são héteros, né, querem uma pessoa de outro sexo mesmo, né? Não é aquele tipo de pessoa, você não sente atração sexual por mim, então você é gay. Não é, né? Porque tem mulher que é assim, né? Ou homem, por exemplo, vou falar o exemplo com mulher, porque tem homem que dá duro mesmo para tentar conseguir conquistar a mulher, né? Mas não consegue. E não é só ele, até uma série de amigos até tenta conquistar aquela mulher. E muitas vezes ela é tida como assexuada, taxada como isso. Mas ela é uma heterossexual assexuada, só pelo simples fato de até deixar ter permitido algum tipo de relação ou de relacionamento, mesmo sem ter tido sexo propriamente dito, propriamente feito. A pessoa que é heterossexual, assexuada, pode chegar a não fazer sexo. Também não tô falando que é um eunuco ou uma eunuca, tá? Tipo aquela, eu nunca vou fazer sexo. Não, não é esse tipo de pessoa. O heterossexual é aquela que sente desejo sexual, sim, e pode também não conseguir concluir ou ter o tipo de relacionamento, mas se assumir assexuado e não fazer. Ok? E nem se, por hipótese, ter aquele tipo de capacidade de tentar fazer. Então é diferente. E o heterossexuado, ele simplesmente não quer reproduzir, não quer produzir sexual, não quer se produzir sexualmente para aquela pessoa, mas é hétero, tá? Então é diferente. Tem aquele, por exemplo, aquele que nasceu menino, cresceu menino, ou nasceu menino e cresceu menina, é hétero, sexo, tem o sexo da pessoa e não quer fazer sexo e pronto, com ninguém. É isso. Não troquem as bolas, por favor. Agora os homossexuais, demissexuais. Eu consideraria que são os pervertidos, né? É aqueles tipos de pessoas que jogam sujo nas redes sociais,
né, com rapazes ou com moças que tem muito tipo de conversa sexual, muito tipo de bagagem e cultura pornográfica para falar e não faz nunca. E não é considerado uma pessoa inteligente, né, por causa disso, mas é uma inteligência, né? Não se pode negar, é uma inteligência. Para muita gente é burrice fazer isso, mas tem gente que é assim, né? Então, o homossexual não é burro. Eu não tô falando que todo mundo é burro. Ele é muito inteligente. Muitos homossexuais são inteligentes. Até porque tem um homossexual que é um tipo de demissexual que se comunica muito bem, que tem até casamento ou tem união estável, né? Mas conversou muito bem com aquela pessoa do mesmo sexo e se dá muito bem também. Então, é um tipo de homossexual que é responsável. Então, assim, os homossexuais são, quando eu digo homossexual, é aquele tipo de hétero que é enrustido também, né? Que tá dentro dos homossexuais. E que acabam por sujar, né, a comunidade LGBT, entre aspas. Né? Até porque existem culturas que a pansexualidade, que está dentro do LGBT, engloba. Né? Então, assim... Por isso que tem até a separação, para não ter tanta discussão e briga dentro desse mesmo clube que é o LGBT, né? Ou grupo social, melhor assim dizendo. Então, os homossexuais demissexuais são pessoas muito inteligentes que comunicam-se antes de fazer sexo, né? Antes de realizar atividade sexual, ok? Procuram ter uma afinidade sexual para isso. Existem os homossexuais que são sexuados. E esses, por sua vez, são pessoas que têm... É que nem tipo de heterossexuado, né? Tá? Mas é com sexo oposto, como eu já tinha falado. E a característica dos homossexuais sexuados não tem essa de inteligente ou burro, tá? Todos são inteligentes. Não tô falando disso, porque assim... É como uma pessoa dizer assim que é mais inteligente se comunicar, tá? Para fazer sexo, mas é importante frisar que sexuados e demissexuados são inteligentes das maneiras que são. O que só muda é o tipo de abordagem sexual, exatamente. E existem os homossexuais assexuados, que são aqueles que são homossexuais, mas não fazem sexo, mas são homossexuais. Agora eu vou falar sobre... Eu já falei sobre tudo, né, gente? Tipo, porque homossexual tem vários tipos de grupos. Tem os lésbicos, os gays, os travestis, os transsexos. São muita coisa, né? Tem o gênero não binário identificado, que eu vou ter que fazer... Eu acho que eu vou ter que fazer um só sobre esse, viu? Porque é muito difícil para identificar. Então é isso, gente. Esse foi mais o Pronista Responde. Esse foi um dos episódios mais difíceis de falar. Porque é muita coisa, né? Muita orientação sexual, muita ideologia. Então, assim... Imagina isso na cabeça de uma criança. Isso confunde, hein? Quando eu era criança, eu sabia o que eu era, né? Principalmente em Deus. Mas assim, eu não entendia aquele mundo tão diferente. Poxa, Deus só criou rapazinho e mocinha. Aí acaba tendo outras coisas assim, aí a pessoa não entende, né? Aí tem que estudar mesmo, até porque pra pessoa ir pro ensino médio sem saber, né, fica chato. Pra faculdade também, agora ser professor candango sem saber, né? Não dá. Então... É isso, gente. Agradeço a sua participação. Sobre a parte dos homossexuais, demissexuais, sexuados ou assexuados, cada um tem um tipo de grupo sexual diferente. E cada um realmente apresenta uma característica diferente. Né? Como eu havia falado na parte que eu falei sobre características sexuais. Quem quiser, volta o vídeo ou volta o áudio do podcast para entender melhor. Por hoje é só.
Tchau, tchau. Até o próximo Cronista Responde no Mundo Lean, sobre engenharia de produção e Lean Manufacturing Sexual, tá? Até logo.